Graça e paz, meus irmãos, vamos a mais uma videoaula, hoje dando continuidade, ao estudo que estamos fazendo do livro A Mente de Cristo, da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Hoje vamos ver a lição número 4, que vai falar das virtudes moderada, tratável e cheia de misericórdia. A unidade também é a 4, onde estamos estudando as virtudes da sabedoria divina. Muito bem, vamos conhecer o alvo da lição, que é onde queremos chegar com esse estudo, Ao final, deveremos compreender que a sabedoria que vem do alto se manifesta em atitudes práticas de como lidamos com pessoas, conflitos e diferenças. Vamos aos propósitos, no sentido do saber. Primeiramente, ao final você deverá compreender o significado bíblico de ser moderado, tratável e misericordioso. E agora ao propósito, no sentido do sentir. Então, ao final do estudo, você deverá desejar aplicar essas virtudes no cotidiano, ou seja, no dia a dia, ao longo do viver, do nosso viver, do seu viver. E, finalmente, conhecer o propósito no sentido do agir. Ao final do estudo, você deverá aplicar essas virtudes até atingir as marcas da maturidade do caráter cristão. Oremos, querido Deus, eterno Pai, louvado, exaltado, engrandecido seja, Pai, o teu santo nome. Ó Pai, venha Tu mesma ministrar esse assunto aos nossos corações, usa-me como instrumento Teu, ensina-nos, Senhor Deus, a buscar com sabedoria, Pai, sabedoria não humana, mas aquela sabedoria que vem do alto, Senhor, a viver uma vida que Te agrada, dá-nos um coração, Pai, tratável, ensinável e cheio de misericórdia, Pai, para que possamos refletir o Teu caráter, o caráter de Cristo em nosso viver. Abençoa cada ouvinte dessa videoaula, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, amém. Então vamos à introdução desse assunto, que é maravilhoso como todos os demais, e eu já começo perguntando como podemos identificar se uma pessoa é realmente sábia segundo a Bíblia. O que vocês acham? Tiago 3,17, que é onde nós iremos nos basear com a aula de hoje, nesse versículo, ele nos responde. Quando ele mede ou ele associa a sabedoria pelos seus frutos visíveis. Eu vou ler para vocês Tiago 3,17. Quer dizer, eu já mais ou menos sei de cor, mas se vocês tiverem a Bíblia de vocês, seria interessante que vocês acompanhassem, respeitando as diferentes traduções, Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade, ou seja, imparcial e sem hipocrisia, ou seja, e sem fingimento, Então, como eu disse, hoje na lição de hoje, na nossa videoaula de hoje, nós estudaremos mais 3 virtudes da sabedoria divina, da sabedoria que vem do alto, que é a moderada, a tratável e a sabedoria misericordiosa, tá bom? Então, vamos a aula, iniciarmos a aula propriamente falando, já começando pela sabedoria moderada. Eu diria a sabedoria do bom senso, Se eu fosse simplificar. Então, essa sabedoria, além de estar baseada em Tiago 3,17, que eu acabei de ler, quando Tiago diz que além de ser pura, e
primeiramente pura, né? Depois ela diz pura, depois pacífica, ela vem moderada, tratável, né? Cheia de misericórdia. Então, além de ser baseada no próprio versículo que eu acabei de ler, ela também é baseada em Filipenses 4:5, que diz assim, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, quer dizer, por todos os homens, né? Só até aí. Então, a palavra grega traduzida nesse versículo de Filipenses 4:5, por moderação, é epieikeia, fechado, epieikeia, que carrega o sentido de gentileza, né, brandura e paciência do trato com os outros. Tudo bem? Epieikeia é a palavra em grego que deu origem à palavra moderação. Como eu disse, ideia de gentileza, brandura, né, e paciência, principalmente no trato com os outros. O que é, a pergunta eu vou mais ou menos repetir, o que é ser moderado, então, biblicamente falando? Se eu fosse definir, eu definiria assim, é o equilíbrio, né, emocional e espiritual de uma pessoa que permite, né, claro, que o indivíduo seja firme, né, na verdade que ele está defendendo, mas suave no agir. Seria mais ou menos isso. Então, a moderação bíblica, ela carrega a ideia de equilíbrio, né? De equilíbrio, ou seja, ela evita extremos, ela não é nem, vamos dizer assim, nem duramente inflexível, ela não é duramente inflexível e também ela não não se deixa assim chegar a uma permissividade, né, irresponsável, em demasia, né, concordando com tudo para não desagradar os outros. Por isso que a gente diz que, biblicamente falando, ela tem essa ideia mesmo de equilíbrio, né, de centro, equilíbrio. Então, ela também tem a ideia de brandura, como acabamos de ver, né, nesse verso aqui de Filipenses 4:5. Ela tem uma ideia de razoabilidade, que é o quê? É a capacidade de ser flexível e justo. Essa razoabilidade, flexível e justo, em vez de rigidamente legalista, como os fariseus, né, que nós já vimos, né, que eram extremamente, rigidamente legalistas. Não, a sabedoria, né, a moderação segundo a sabedoria de Deus, ela é exatamente o contrário, ela é flexível, ela é justa, né? Ela, como eu disse, equilibrada, cheia de brandura, de razoabilidade, gentileza, prudência. Ela também define muito bem empatia, né? É quando você, considera as necessidades alheias. Você está sempre com o teu olhar voltado para as necessidades alheias, ok? Ou seja, a sabedoria que vem do alto, ela não machuca para corrigir de jeito nenhum e também não se cala para agradar, que eu falei há pouco, né? E Jesus nos deu o exemplo de como devemos ser moderados, né? Ter essa sabedoria, essa virtude da sabedoria divina, que é a moderação no falar, no tratar, né? Vamos ver, eu vou me basear por Mateus. Se vocês têm a Bíblia de vocês, podem abrir, capítulo 14, do 22 ao 32.
Ali é uma situação que nós já lemos diversas vezes, já tomamos conhecimento e conhecemos bem, que é quando Jesus vai ao encontro dos seus discípulos que estão num barco, já é madrugada, e Jesus vai por sobre as águas, ou seja, andando por sobre as águas. Os discípulos, naturalmente, de madrugada, vendo, né, aquela situação, se enchem de temor, ficam atemorizados, né, e ficam com muito medo e pensam tratar-se até de um fantasma. E ali eles naturalmente se exaltam e o mestre acalma eles, calma, coragem, sou eu. E Pedro, né, que era tão destemido, tão assim, cheio de ação, né, diz, mestre, se és tu, manda que eu vá até ti andando sobre as águas. E como que Jesus responde, como ele reage? Com brandura, né? Ele diz a Pedro, vem, né? E Pedro sai do barco e caminha sobre as águas. E ele diz, né? Pedro não diz, mande que eu vá até ti por sobre as águas. E quando Pedro já está praticamente pertinho de Jesus, ele se dá conta, ele olha para, como é que eu digo, a força dos ventos, né? E sente medo, ou seja, aí a gente já tem um aprendizado. Ele tira o foco dele de Jesus para olhar para as circunstâncias. Agora veja, aí ele sente medo e começa a afundar. E aí ele clama a Deus, né? Senhor, salva-me. E Jesus, então, vamos dizer assim, com aquela mesma brandura, né, que ele responde e diz que ele caminhasse por sobre as águas, logo a seguir Jesus o repreende, né? Repreendeu a Pedro pela sua pouca fé, mas ele faz isso com amor, né? Com amor. E ele diz, por quê? Porque, como é que Jesus responde? Ele diz, homem de pouca fé, né? Por que duvidou? Ele faz essa pergunta. Então, aqui a gente vê, né, nesses versículos que eu acabei de comentar, eu não li, né, porque a gente conhece bem a história, de Mateus 14, do 22 ao 32, a gente vê Jesus dizendo com brandura, né, com delicadeza a Pedro que caminhasse por sobre as águas, e logo a seguir, Jesus o repreendeu pela sua pouca fé. Então, é aquilo que eu falei, né? Que não pode também ser uma permissividade irresponsável, deixar tudo, permitir tudo, não. Quando precisar repreender, tem que repreender sim, mas tudo feito da maneira sábia, né? Como Jesus vem nos ensinando através da sua palavra, ok? Então, é isso. Então, eu poderia dizer que devemos ser imitadores, claro, de Cristo. Ele é o nosso mestre, né? E como discípulos que somos dele, nós devemos imitá-lo e até na busca de nos tornar semelhantes a ele a cada dia mais. Não é verdade? Mas sempre lembrando que a sabedoria divina, ela não reage com aspereza, ok? Ela não impõe também o seu ponto de vista com dureza, de jeito nenhum, né? É uma sabedoria flexível e nem se deixa dominar por impulsos emocionais. Ou seja, pela raiva ou pelo ciúme, né? Às vezes a gente está falando aqui de um relacionamento em família, com o filho, com o esposo, ou mesmo na igreja com os irmãos, com o estranho, nós não podemos nos deixar dominar pelos nossos impulsos emocionais de jeito nenhum, tá bom? Então aqui eu diria que trata-se de uma disposição para se ter essa sabedoria, né, moderada, de uma disposição interna, interior nossa,
que vai evitar justamente os extremos que eu já falei. Nem rigidez inflexível de jeito nenhum, nem permissividade irresponsável para agradar alguém. Muita gente que, né, só para agradar um filho, um esposo, uma pessoa qualquer, diz amém, diz sim a tudo. E não pode ser assim, não é? Eu separei umas referências bíblicas e, por exemplo, Filipenses 4:5 eu já li, vou repetir. Seja a vossa moderação conhecida por todos, né? Mas existem outras referências que são importantes que vão, quer ver, Provérbios 15:1, que vão embasar isso que acabei de explicar, né? Provérbios 15:1 diz o quê? A resposta branda desvia o furor, né? Então, a gente tem que ter sabedoria. Outra passagem é 2 Timóteo, no capítulo 2, versos 24 e 25, que diz lá, né? Mais ou menos assim, o servo do Senhor não deve andar metido em brigas. Nós sabemos que o servo do Senhor não pode estar metido em brigas, em confusão, mas deve ser brando, ou seja, deve ser manso para com todos, aptos para ensinar, né? Paciente, olha a paciência aí, paciente, disciplinando com mansidão. Olha a palavra-chave, disciplinando com mansidão, quer dizer, com brandura, né? Os que se opõem a ele. É mais ou menos isso que o verso, até aqui, que o versículo, né, de 2 Timóteo, capítulo 2, como eu disse, 24 e 25, fala, né? Então, a gente tem já aprendido isso, que nós temos que ter brandura no nosso falar, amabilidade, né? Enfim, sermos razoáveis, né? Enfim, vamos ver agora a sabedoria tratável, né? É uma sabedoria, vocês vão ver que é fácil, é tratável. A pessoa ser tratável aqui é ser ensinável, aberto à correção. Essa é a segunda sabedoria da nossa aula de hoje. Então, aberto à correção, ou seja, um cristão, ele deve, né? Um cristão, ele tem que estar disposto a ouvir e a considerar. Lembrando que ninguém é dono da verdade absoluta. Nós estamos sempre aprendendo e sempre crescendo em conhecimento, né? Assim, e nós temos que estar abertos, né, ao diálogo. Enfim, a sabedoria que eu digo, que vem do alto, que Cristo nos ensina em relação a ser tratável, ela não se fecha, né? Não se fecha em orgulho, não, ao contrário, e nem se blinda contra a correção. Não é isso, né? Pelo contrário, ela é uma sabedoria até humilde, porque ela está aberta à correção, ela é ensinável, ou seja, uma pessoa consegue transmitir algo e ela aprender com essa pessoa, né? E assim ela se mostra aberta ao diálogo, né? Pronta sempre a aprender, como eu disse. Está sempre disposta a aprender porque ela é humilde e também é humilde para reconhecer seus limites. Você é assim? Nós temos que buscar ser, né? Como Cristo, que humilhou-se, né? Ele sendo filho de Deus, se despojou de toda a sua glória, veio a esse mundo, veio para servir, né? E não ser servido. Era humilde e assim devemos ser, abertos ao diálogo. Ou seja, devemos ser uma pessoa sábia, segundo Deus, né?
E não, a pessoa não pode se considerar dona da verdade absoluta, como eu disse, ela não existe, né? A verdade ela não habita só de um lado, ela pode ser completada, nós podemos, naquele conhecimento que nós estamos tratando, falando, ensinando, ainda aperfeiçoá-lo, aprendendo mais e mais, não é? Então nós não podemos ser donas da verdade absoluta e porque nós somos submissos, sim, sempre somos e seremos submissos à palavra, mas temos que ser sensível à voz do Espírito, porque o Espírito não fala. O Espírito fala, o Espírito ensina, ministra, né? Nos exorta, nos repreende e ele fala, ele ensina quantas vezes. Então temos que ser sensível à voz do Espírito e também devemos ser, dentro dessa sabedoria tratável, receptiva à exortação amorosa, a palavra-chave é amorosa, de um irmão, né? De um pastor, de uma pessoa que chega a nós para conversar, para expor o seu ponto de vista. Nós temos que dialogar, né? E ali vai haver uma troca. E nós certamente iremos aprender algo a mais. Então, receptiva à exortação amorosa de um irmão, né? Sempre buscando o quê? Como eu já falei, servir de bom grado, né? Ao seu próximo. Assim como eu disse, Jesus fez, né? Está lá em Mateus 20, 28, quando ele mesmo afirma, né? Cristo afirma que veio para servir, não para ser servido. Assim devemos ser nós, imitar o nosso mestre. As referências que eu separei para vocês, bíblicas, que vão, né, apoiar muito ao que nós acabamos de ver, está em Provérbios 9, 9, quando diz lá, dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio, né? Também Provérbios 12, verso 15, que está lá, o sábio dá ouvidos aos conselhos. Na realidade, esse versículo tem algo antes, né, que eu não falei, eu vou resolver falar. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Querendo dizer que o insensato não quer saber de conselho de ninguém, né? Ou pelo menos dos mais experientes, né? Atos, capítulo 18, verso 26, está dito lá, Apolo, mesmo eloquente e instruído, aceitou ser melhor instruído. Olha aí a humildade, né, de Apolo. Viram? Mesmo ele sendo instruído, né, ele aceitou a instrução para ser mais instruído. Eu poderia aqui, como aplicação prática, dizer assim, a sabedoria tratável, quer dizer, aquela sabedoria fácil de lidar, né? A sabedoria tratável nos livra da rigidez espiritual, que é aquela postura, né, inflexível em relação a uma crença, a um dogma, a uma religião. Então, nos livra dessa postura inflexível, dessa rigidez espiritual e também nos livra do isolamento relacional. Como eu disse na última videoaula, ninguém pode viver numa bolha, né? Numa bolha espiritual, numa bolha, que eu digo, isolado do mundo, né? Não, porque não quer se relacionar? Não, então nos livra do isolamento também relacional, além da rigidez espiritual que eu já falei. Ou seja, essa sabedoria nos torna flexíveis o suficiente para ouvir e humildes o suficiente para mudar. Quando nós estivermos vendo
que nós precisamos mudar, acertar uma rota, né, na nossa trajetória, nós teremos humildade suficiente para isso. Temos que ter aquela disposição interior que eu falei lá no início dessa aula, né? Abrindo assim as portas para o diálogo, né? Na certeza absoluta de de que sempre há algo novo a aprender, não é verdade? Sempre há, né? Nós não sabemos tudo de jeito nenhum. E também na certeza que a verdade raramente habita em um lado só, em um único lado, melhor falando, não. Ela sempre tem vertentes, né? Sempre é vista de formas, às vezes, diferentes, a mesma verdade. Ela nos faz, então, essa sabedoria tratável, fácil de lidar, ela nos faz o quê? Crescer, né? Amadurecer, espiritualmente falando, ela nos faz corrigir rotas, como eu disse, atitudes, corrigir pensamentos, ideias, e também nos faz amadurecer na fé. Tudo bem? Ok. A sabedoria que nós estamos estudando é a tratável. Então, é essa sabedoria tratável aplicada aos relacionamentos, nos dá a certeza de quê? De que, aí eu coloquei assim, nos dá a certeza de que as pontes construídas pelo respeito, porque tudo tem que ser feito à base de respeito, né? Nós temos sempre que respeitar a opinião alheia. Estamos abertos a ouvir, a dialogar e até mudar, né? De proceder, ou de ideia e tal, ou de nos aperfeiçoarmos. Então, nós construímos com essas nossas atitudes uma ponte, e essas pontes serão construídas sempre em cima do respeito. Construídas, melhor falando, pelo respeito. Essas pontes, elas são muito mais fortes do que os muros, né, erguidos pelo orgulho, porque aquele cristão cheio de orgulho, que não se deixa mudar, ele é o dono da verdade absoluta, ele quer até se isolar em alguns casos, porque ele não concorda com ninguém, acha que todos estão errados, só ele é certo. Então, ele cria muros, né? Em vez de criar pontes, como eu disse, construídas pelo respeito, ele cria muros erguidos pelo orgulho. Orgulho que ele não consegue se desvencilhar. Ele precisa trabalhar isso, porque um cristão tem que ser humilde, assim como nosso mestre nos ensinou. E isso tudo vai abrir espaço para quê? Para restauração, com certeza, restauração, para aprendizado, né? E também comunhão verdadeira. Se você está num relacionamento, marido, mulher, vai abrir espaço para um melhor diálogo, um melhor relacionamento entre os dois, uma melhor comunhão. Se você está na igreja, comunhão com os irmãos, né? Comunhão com Deus, com os irmãos. Esteja você aonde estiver, você vai mostrar, né, a sua maneira, a maneira certa, a maneira que Deus nos ensinou para restaurarmos, né, muitas vezes situações, erros, né? E também somos levados a aprender, né, com tudo isso. Vamos fazer uma pergunta para nossa reflexão. Como reagimos quando somos corrigidos? Defensivamente ou com abertura? Pensem nisso. Como você normalmente reage, né? Quando você é corrigido, uma ideia, né? De algo, enfim, de qualquer coisa que tenha falado ou feito. Vamos à terceira sabedoria da aula de hoje, que é a sabedoria misericordiosa.
né? Tiago 3,17, a sabedoria que vem do alto, primeiramente é pura, depois pacífica, né? Moderada, tratável, agora cheia de misericórdia e bons frutos. Vocês vão ver que os bons frutos estão interligados à misericórdia, né? Tiago afirma que a sabedoria do alto, ele afirma, é cheia de misericórdia e de bons frutos, o que nos mostra o quê? Que a misericórdia não é apenas um sentimento, mas ação. A pessoa que é misericordiosa normalmente já promove uma ação, né, em seguida, em relação a alguma situação, né? Onde há essa sabedoria divina, sabedoria do alto de Deus, ou seja, da misericórdia, há cuidado, né? Há paciência também, há perdão. Olha só, há perdão. Quem é misericordioso perdoa. Há restauração também, restaura. Também há aprendizado e também edificação. A edificação. A sabedoria, né, divina, o que ela faz? Ela sempre transforma a nossa reação automática de julgamento, porque todos nós somos levados logo a julgar, né? Tem até aquela, não sei se é ditado, as pessoas dizem, olha, não aponta o dedo, porque quando você aponta o dedo para alguém, você está julgando, são 3 dedos apontados para você. Mas é verdade, né? Nós não devemos julgar ninguém, Deus, a palavra de Deus diz isso, né? Só Ele pode julgar, porque Ele conhece todo, né? Ele tem a visão de conjunto, Ele conhece toda a situação e nós conhecemos por parte, né? Ou em parte. Então, vamos lá. A sabedoria divina, como eu falei, ela transforma essa nossa tendência, né? Essa nossa reação, como eu disse, automática de julgamento em uma atitude de misericórdia. Não é lindo? Enquanto a sabedoria humana já age diferente, não age? Ah, porque ela tende a usar o erro alheio para quê? Para autoexaltação, muitas vezes, né? Ou até condenação, outras vezes, né? Pega aquele erro, né, do outro, né, alheio lá e vai e condena, né, sem nenhuma sabedoria, né? Enquanto que a sabedoria que vem do alto, ela foca na restauração, como eu disse, produzindo frutos visíveis na forma como lidamos com as falhas alheias. Vocês vão ver, eu vou dar um exemplo, vocês vão ver. Olha, quer ver uma coisa? Em vez de perguntar apenas quem errou, né? Normalmente a sabedoria humana já parte logo para saber quem errou, quem quebrou esse copo aqui em casa, né? Quem fez isso, quem fez aquilo, quem falou isso, né? Em vez de perguntar só quem errou, a sabedoria misericordiosa, aquela de Deus, ela vai acrescentar como posso ajudar a restaurar naturalmente o erro, né? Como eu posso ajudar a restaurar? Como eu posso, né? Entendendo que todos erram, todos nós somos passíveis de erro. Eu vou dar outros exemplos daqui a pouco. Os nossos textos bíblicos, já vou dar logo de apoio antes que eu esqueça. Foi Mateus 5,7, que diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E tem Tiago, né? Tiago 2,13, que diz porque o juízo porque o juízo sem misericórdia, porque o juízo, eu não lembro, porque o juízo é sem misericórdia, isso, sobre quem não usou misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo, lembrei bem, é assim, né? Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou misericórdia. E aí pegou pesado, né?
É isso mesmo que a palavra de Deus fala. Olha, eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem melhor. Imagine novamente que alguém comete um erro, uma falha lá que te prejudica diretamente. Eu vou analisar duas situações ou duas reações. A primeira seria segundo a sabedoria humana. Como essa pessoa, usando a sua sabedoria humana, tenderia a reagir? Pense aí, hein? Alguém que errou, que falhou, mas que te prejudicou com essa falha, diretamente te prejudicou. E aí, segundo a sabedoria humana, vê se a pessoa não vai focar no erro diretamente dela, da pessoa que errou. Sim, e vai também expor a pessoa muitas vezes ao constrangimento, né? Repreendendo-a na frente dos outros, em voz alta, humilhando essa pessoa. Quantas vezes até situações de emprego, né, em que o chefe, sem sabedoria nenhuma, age dessa forma, vai guardar ressentimentos porque aquele erro prejudicou essa pessoa diretamente, então vai guardar, já vai entrar numa prisão de portas abertas aí que tanto nós estudamos. E usar mesmo o deslize, muitas vezes vai usar o deslize dela para se sentir o quê? Superior, né? Para se autoprojetar, para, sei lá, mostrar que ele é o tal, né? Ou seja, para se sentir superior. Isso acontece muito também em empregos, né? Em que o chefe não tem nenhuma sabedoria. Agora vamos ver como poderia ser a reação com a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, né? Então, a pessoa, no caso, se fosse você que tem sabedoria divina, você não aplicaria o que aprendeu em Tiago 3,17? Ou seja, você usaria de misericórdia com aquela pessoa que errou, né? E em vez de puni-la, de expô-la, né, diante de todo mundo, não, você a compreenderia, né? Que você compreenderia que todos falham, todos nós somos passíveis de errar e vai oferecer a essa pessoa uma chance da pessoa reparar-se. Então, aí que eu digo a reparação, a edificação. Sempre há uma situação que ela pode se reparar, reconstruir, né? E aprender com seu erro. E você também vai aprender com o erro dela, você como cristão, para que você não cometa o mesmo erro que ela cometeu. Olha toda a diferença. E agora eu vou fazer uma pergunta. Quais frutos, já que Tiago fala, né, que a misericórdia é seguida de frutos visíveis, quais frutos visíveis foram manifestados quando foi aplicada a sabedoria divina? O que vocês acham? Vou dar uma ajuda, né? Perdão? Sim, houve perdão com a sabedoria divina. A gente perdoa. Tudo bem, afetou diretamente, mas a gente perdoa entendendo que todos podem errar, inclusive você própria. Aprendizado? Sim, outro fruto. Porque o sábio usa o erro alheio, não para criticar. Jamais o sábio faz isso, mas para aprender com esse erro e evitar caminhos semelhantes. É ou não é? Então, a aprendizagem, a edificação, como eu disse, é um fruto visível. Em vez de destruir a reputação da pessoa, de quem errou, sei lá, o que o sábio vai fazer? Ele vai buscar formas de ajudar a pessoa a crescer, né? E não via repetir mais essa falha. Ele vai ajudar, não repetir a falha mais, né? Então, vocês vejam a diferença. Não é muito mais vantagem? Vamos à conclusão da nossa videoaula de hoje? A conclusão só poderia ser com Tiago, né? Nós iniciamos com ele, vamos terminar com Tiago, nos mostrando o quê? Que a sabedoria divina, ela não se mede, não se mede pela quantidade de informação bíblica, mas pela
transformação do caráter do cristão, semelhante a Cristo, né? Pela transformação do seu caráter. Lembra de Romanos 12:2? Deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Então, você sendo transformado por Deus, você está sendo transformado em seu caráter, né? De humano para divino, se tornando parecido com Jesus. Então, ser moderado é ser gentil. Gente, ser tratável é ser amigável. Ser misericordioso também sempre é refletir o próprio caráter de Cristo. Sim ou não? Sim, segundo Tiago 3,17. Ok? E quando essas virtudes e quando essas qualidades estão presentes na vida do cristão, nossos relacionamentos são edificados, sejam eles na igreja, em casa, na família, com estranho, na rua, né? A igreja, como ela fica? Fortalecida, ela se fortalece com os cristãos e Deus é glorificado. Isso é que é lindo, né? Aleluia! E Deus glorificado. Essa é a sabedoria que vem do alto, prática, relacional e redentora, né? Prática, porque a gente utiliza no dia a dia, né? Relacional, com a relação com os irmãos e até com as pessoas do mundo, porque nós temos que ser luz e sal da terra. Lembra da aula passada? Então eu vou agir assim, as pessoas vão me observar a diferença. E redentora, porque vai levar a pessoa a se redimir da falha que cometeu. Fiquem com Deus. Até a próxima videoaula. Um beijo no coração.